Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Almeida, professora de Geografia, e vamos iniciar a nossa aula de hoje de Geografia do sétimo ano com a apresentação da unidade, tá? Na qual iremos trabalhar os 4 percursos iniciais. Bem, a unidade fala sobre o território brasileiro, certo? Então, ela vai ser representada, vai trabalhar esses 4 percursos. Ó. O percurso da aula de hoje é a localização e extensão do território brasileiro. O percurso 2, formação do território brasileiro e a construção dos espaços geográficos. O percurso 3, a regionalização do território brasileiro. E o 4, domínios naturais, ameaças e conservação. Bem, iniciando aqui a interpretação da unidade 1, né? Vem mostrando uma comparação entre o território do Brasil com o território da Oceania, no qual a Oceania é um pouco maior, o continente da Oceania é um pouco maior do que o território do Brasil, certo? Bom, olha só, o Brasil tem cerca de 8.515.759 quilômetros quadrados. E a Oceania, 8.530.602 quilômetros quadrados. Diferença pouca, né? Entre um continente e um país. O nosso país, ele é considerado um país com dimensões continentais, certo? Entre os países de maior extensão territorial do mundo, o Brasil ocupa a 5ª posição, tá? Olha só nesse mapa. Primeiro lugar vem a Rússia, é o mais extenso do mundo. Em segundo lugar, o Canadá. Terceiro, Estados Unidos. Quarto lugar, a China. E o Brasil, ocupa a 5ª posição em extensão territorial. Essa outra imagem representa a América do Sul, né, com o Brasil em destaque, mostrando que o território brasileiro é tão grande que caberia praticamente o continente europeu dentro dele, com exceção apenas da parte europeia da Rússia. Mas os outros países europeus, caberiam todos aqui dentro do território brasileiro. Tá? Suécia, Finlândia, Noruega, Lituânia, tá? Vocês podem olhar bem direitinho em casa, né, no livro de vocês, que cada país desse é um país europeu, tá? A sua fronteira terrestre, né, do território brasileiro, olha como é grande, 15.719 quilômetros de fronteira terrestre. E a fronteira marítima, 7.367 quilômetros, tá? E isso aqui é muito importante para a questão comercial, tá certo? O Brasil faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção apenas de 2. A gente vai ver mais na frente no mapa com o detalhamento dos países da América do Sul, tá? Somente Equador e Chile que não fazem fronteira com o nosso território, tá? Vamos lá. Iniciando. Como localizar o território brasileiro? Bem, em relação aos hemisférios, o território brasileiro está majoritariamente, em relação à linha do Equador, ele está majoritariamente no hemisfério sul. Deixa eu pegar aqui para vocês. A maior parte está no hemisfério sul. Por quê? Porque está abaixo da linha do Equador, certo? Essa linha aqui, tá? A linha do Equador. Então, a maior parte do Brasil se encontra no hemisfério sul. E uma pequena parte do território brasileiro no hemisfério norte. Tá certo? E em relação ao meridiano de Greenwich? Aqui, o meridiano de Greenwich, peraí. Nós temos aqui
em relação ao meridiano de Greenwich. Pronto, que é essa linha imaginária, né? O Brasil se encontra totalmente no hemisfério ocidental, tá certo? Então, a localização do Brasil em relação aos hemisférios, majoritariamente no hemisfério sul, e uma pequena parcela do território no hemisfério norte, tá? E totalmente a oeste ou ocidente, ok? Passando aqui, a localização em relação às zonas térmicas. Gente, deixa eu passar aqui para essa imagem antes de falar sobre isso, né? As zonas térmicas a gente tem que relembrar um pouco, né? Temos aqui, ó, a área mais quente do planeta, que é essa daqui. A zona tropical ou intertropical, porque fica entre os trópicos. Então, o Brasil, a gente claramente olhando esse mapa, a gente constata que o Brasil está a maior parte do seu território na zona intertropical, certo? E uma pequena parte do território brasileiro tá aqui, ó, na zona temperada sul, certo? Que fica mais ou menos na parte sul de São Paulo, né? E os estados da região sul, tá certo? Deu para compreender em relação às zonas térmicas? Vamos lembrar aqui, as zonas térmicas, quais são elas? A zona mais quente, que é a intertropical ou tropical, que é entre os trópicos. As zonas temperadas, né, que são mais brandas em relação à temperatura. E as zonas polares, que são as mais frias, que ficam nos polos da Terra, certo? Nas cores rosa, amarelo e laranja, tá certo? Voltando aqui, né, em relação ao texto, é isso que eu expliquei a vocês, mostrando o mapa. Aí nós temos aqui a localização no continente americano, tá? Primeiro a gente tem que lembrar que o continente americano, ele é tão grande na extensão norte e sul, que ele é dividido em 3 partes, certo? Quais são essas partes? Vamos lá. América do Norte, América Central, observem que é um istmo também, tá? A América Central e a América do Sul. A América é dividida em 3, né? A divisão física, América do Norte, América Central e América do Sul. A América Central é um istmo, tá? Observe que de um lado, do lado direito, está o Oceano Atlântico e do lado esquerdo, aqui embaixo. Deixa eu desfazer aqui. Pera ainda. Complicação. Não vou desfazer, mas dá para entender, né? Que desse lado esquerdo é o Oceano Pacífico, tá? Aí vamos aqui. Esse mapa da figura 4 é o mapa político da América do Sul, certo? Tem todos os países da América do Sul. E como eu falei a vocês, o Brasil faz fronteira com praticamente todos, com exceção ao Chile. Deixa eu pegar aqui. Com exceção do Chile, ó. Tá aqui o Chile, bem estreitinho, né? Bem estreito o território mesmo. E o Equador. Somente esses 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Todos os outros fazem. Olha só, né? Temos a Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, ok? Agora nós vamos analisar a localização da América quanto às línguas oficiais. Bem, foram 2 tipos de colonização em relação às línguas,
tá? Foram dois tipos de colonizações bem diferentes que resultam no que temos hoje em relação ao desenvolvimento, tá? Dos países da América. A América Latina, certo? Vamos aqui. A América Latina, ó, formada pelos países de língua neolatinas, basicamente o português e o espanhol, né, colonizado por portugueses e espanhóis, e a América anglo-saxônica, colonizada basicamente pelos ingleses, né, majoritariamente, não apenas inglês, né, também teve franceses, tá, holandeses nesse processo de colonização também, mas majoritariamente, ok? Esse tipo de colonização foram distintos, né, onde a América Latina foi colônia de exploração e a América anglo-saxônica foi colônia de povoamento. E isso definiu o nível de desenvolvimento econômico e social desses países, desde dos primórdios, né, do início da colonização até a atualidade, certo? Não é à toa que os únicos países ricos e desenvolvidos da América são Estados Unidos e Canadá. Foram os únicos países colonizados pelos ingleses, né? Da América anglo-saxônica ou América rica, né? Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, nesse mapa, as línguas oficiais. O rosa é o espanhol. Observa que a América Latina, a maior parte, ó, tá vendo? Foi a língua espanhola, né? O espanhol. O francês, no Canadá, a colonização francesa foi bem significativa, né? Até hoje existem movimentos separatistas na região de Quebec. Vocês ainda vão estudar isso bem direitinho, mais detalhado, certo? Aí o holandês, os indígenas, certo? O inglês e o português. Então, a única colônia portuguesa mesmo que se firmou foi o Brasil, né? Que gerou muita riqueza, muito lucro para Portugal. Tá? Vamos lá, continuando. Aqui nós temos os pontos extremos do Brasil, certo? Os pontos mais a norte e mais a sul, tá? O ponto extremo mais a norte, nós temos aqui. Então, nós temos o Monte Caburaí, o ponto mais extremo a norte, que fica em Roraima. E o ponto mais extremo a sul, temos o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. O ponto mais extremo do Brasil, a leste, nós temos aqui a Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba. E o ponto mais extremo do Brasil, a oeste, nós temos a Serra da Contamana, que fica no Acre, tá? Então, observando aí a distância entre os pontos extremos, né, a gente observa que o Brasil, ele é mais extenso no sentido norte-sul, né? Aí nós temos aqui as latitudes, diversidade de clima e paisagens naturais. Então, assim, como o Brasil é um país muito extenso, ele tem uma diversidade de climas e, consequentemente, de vegetações, certo? Por que essa diversidade de climas? Por causa da sua extensão mesmo, né? Latitudinal. Isso vai dar uma variedade muito grande de vida, certo? Nós temos aqui o mapa do Brasil e na legenda explicando quais são as vegetações, né, de cada cor. Vermelha, equatorial úmido, laranja, tropical, né, verão úmido e inverno seco. Esse amarelinho, tropical semiárido, ação irregular das massas de ar. E o verde é o clima tropical litorâneo úmido, né, exposto às massas tropical atlântica, certo? Aí temos também o clima tropical de altitude
e o subtropical, que fica na região sul, né? Que a região sul já faz parte da zona temperada sul, por isso que o clima é subtropical, tá? Então, aqui, se a gente for analisar nosso estado, né, o Ceará, tá aqui, ó, se encontra aqui, tá? Opa, peraí, eu ia marcar no canto errado. Tá aqui, ó, eu ia colocar no Maranhão, o Ceará, tá? A gente, buscando analisar quais são os tipos de climas que predominam no Ceará, a gente observa que é o clima tropical semiárido e o clima tropical, certo? Então, olha a proximidade do nosso estado com a linha do Equador. Não é à toa, né, que Fortaleza é a terra da luz, né? Temos uma insolação muito grande no nosso estado por conta da proximidade com a linha do Equador, tá? E os tipos de clima que prevalece é o tropical e o tropical semiárido, certo? Verão úmido, inverno seco e a ação irregular das massas de ar. Continuando, vamos aqui para os fusos horários, certo? Os fusos horários, ó, são linhas imaginárias na mesma direção dos meridianos, né? Tem como base o meridiano de Greenwich, tá? É dividido em 24 partes, são chamados de fusos também, e cada fuso corresponde a 15 graus, é equivalente a 1 hora do dia, certo? Aí temos aqui a referência, né, é o meridiano de Greenwich, e essa delimitação do limite teórico é algo que é livre para que cada país possa estabelecer o chamado limite prático, porque dependendo da dinâmica do país, ele pode adotar, né, os limites que convier, né, dentro do seu próprio país. Temos o mapa de 2016, olha só a divisão, certo? Observem aqui, gente, que o meridiano de Greenwich, ele é o fuso inicial, ó, certo? À direita dele vai ter 12 fusos, certo? Positivos. Pode observar no livro de vocês, tem mais 1, mais 2, mais 3, até mais 12. Do lado esquerdo, são mais 12 fusos, só que dessa vez é contado negativo, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, até menos 12. Então, cada faixa de terra dessa é um fuso horário diferente, certo? Vai ter horas diferentes, certo? Aqui estão alguns resultados. Bem, continuando, né, depois dos defeitos técnicos, temos aqui os 12 fusos negativos à esquerda. Então, quando a gente quer identificar o fuso horário, a gente tem que observar em qual faixa de fuso horário está o país. No caso, o Brasil, ele é tão extenso que ele começa no fuso menos 2, ó, tá aqui no fuso menos 2, aí vai menos 3, menos 4 e menos 5. São 4 horas diferenciadas no nosso país, porque ele é tão extenso, né, que ele tem 4 horas diferentes. E para que a gente possa compreender, né, que as horas, como é que funciona, para identificar as horas no fuso horário, por exemplo, todas as faixas à direita, você vai somar, né, quantos fusos tem de um lugar para outro, né, de um país para outro, para saber quantas horas tem de diferença. Se a gente pegar como exemplo o próprio fuso, deixa eu tirar aqui, o próprio fuso menos 3, ó, aqui no Brasil, certo? Se eu quiser saber
que horas vai ser. Aqui no fuso mais 2, eu conto a quantidade de fusos que vai ter. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 fusos de diferença do menos 3 para o mais 2. Aí, por exemplo, se no mais 3 for 7 horas, se no menos 3 for 7 horas, esse aqui, tá? Que horas vai ser no fuso mais 2? Você vai somar 5 vezes, porque são 5 fusos, tá? 7, aí 8, só um momento. Se são 7 horas, né, no menos 3, aí a gente conta mais 5, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, no fuso mais 2, será 12 horas, certo? E da mesma forma, você vai fazer, né, se o país que você deseja saber o horário for à esquerda, só que você não vai somar. À esquerda, você vai diminuir as horas conforme a quantidade de fuso horários, certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos aqui a outro exemplo, para que vocês possam compreender. Pegando o mesmo fuso, aqui, ó. Só um momento. O mesmo fuso, menos 3, que é o fuso do Brasil, que na realidade é o horário oficial de Brasília, né? O fuso oficial é o fuso do nosso estado do Ceará, é o fuso menos 3, tá? Continuando aqui, vamos supor as mesmas 7 horas, né? Do primeiro exemplo, aqui no fuso menos 3. Se eu quiser saber que horas vai ser no fuso, aqui, ó, menos 7, eu vou ter que contar quantos fusos tem de distância entre o menos 3 e o menos 7, ó. Vamos lá. Menos 3, depois menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. São 4 fusos, corresponde a 4 horas, certo? Se está à esquerda, eu vou somar ou diminuir a hora? Eu vou diminuir, tá certo? É sempre assim, vou diminuir a hora. À esquerda, você diminui a hora. Então, se são 7 horas no fuso menos 3, então, no fuso menos 7 vai ser o quê, ó? 7 aqui, né? 6, 5, 4, 3, certo? Então, vai ser 3 horas no fuso menos 7, certo? Então, é dessa maneira que a gente consegue identificar as horas pelo mundo, né? Lembrando sempre que eu tenho que saber quantos fusos tem de diferença e se for para a direita, eu vou somar a hora, certo? Se for para a esquerda, eu vou diminuir a hora, tá certo? Precisa um pouco de atenção, mas dá para fazer, tá? E eu espero que a explicação tenha ajudado, né, no entendimento de vocês. Realizem a atividade proposta no grupo, enviem no horário correto, certo? E fiquem com Deus, até a próxima.